Boa noite. Hoje eu me sinto muito feliz e muito abençoada por estar tendo a oportunidade de retornar a essa casa, agradecendo a espiritualidade bondosa que aqui nos recebe, nos ilumina, junto com todos os seus trabalhadores. Nossa conversa de hoje trará o tema o dever. O dever é algo que deveria estar em nossas mentes antes de qualquer coisa que nós optássemos em fazer. Por quê? Porque nós, muitas vezes, temos que parar e refletir. Eu devo mesmo fazer isso? Qual, na verdade, é o meu dever? Mas dever do quê? De dívida? Ou dever de trabalho? Que dever é esse? Que nós já nascemos com ele. É o dever de seguir as leis do Pai, as leis divinas, aquelas que nunca mudam e que nos levam sempre ao melhor caminho. Na Revista Espírita de dezembro de 1863, na verdade, o tema ela saiu na Revista Espírita de dezembro de 1863, porém, a transcrição pela médium, a senhora Costel, foi feita na Sociedade Espírita de Paris em 20 de novembro de 1863. É interessante perceber, né, que a médium, a senhora Castel e o senhor Castel, que até faço uma parte antes da leitura, porque no título vem como médium senhor Castel. Acredito que talvez tenha sido um erro gráfico, né, da gráfica na impressão, tal, porque na verdade os dois trabalhavam mediunicamente na Sociedade Espírita de Paris, porém ela costumava trabalhar mais na linha filosófica e, muitas das vezes, com o espírito Lázaro. Já ele, o senhor Castel, trabalhava mais em função de esclarecimentos mais abrangentes nas questões de mundos, da geografia, das questões, por exemplo, dos planetas. Ele recebia mais orientações nesse sentido e as transcrevia também, né? Então, é bom a gente sempre saber, né, quem foi esse médium, quem foi esse espírito que trouxe para nós essas histórias, porque todos eles existiram. E é desse passado que nós temos o nosso presente. E é através desse reconhecimento a esses trabalhadores que nós também vemos a veracidade que a ciência prova, né, de todas as comunicações mediúnicas.
Então, Lázaro, através da senhora Castel, já nos diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Né? Vejam que não é um dever de, você vai ter que limpar a casa, não, é um dever para consigo. Não que limpar a casa não seja um dever para conosco, porque viver num ambiente limpo, né, e de preferência num lar, como nos foi dito pela irmã através da leitura hoje, né, fazer a limpeza da casa junto com o evangelho do lar, por exemplo, é maravilhoso. E é algo que nós estamos fazendo, de certa forma, para nós mesmos. Pode atingir outras pessoas, se nós tivermos outros morando conosco? Sim. Porém, o mais beneficiado somos nós mesmos, né? De estarmos num ambiente limpo, de termos um evangelho no lar, que nos fortalece, que protege, que ilumina o lar em que habitamos. Então, é sempre bom lembrar que tudo aquilo que Deus nos diz através dos ensinamentos diários, principalmente na vida encarnada, são deveres que dizem respeito a nós. Por quê? Porque o que nós não fizemos a nós, provavelmente não iremos fazê-lo ao outro, né? Então, é uma consequência do dever para conosco estender ao outro. O dever é a lei da vida, porque só vivemos bem se estivermos de bem para com todos. Ou alguém consegue ser feliz quando briga com todo mundo e vive enclausurado em seu próprio ser, ou na sua própria casa. É um vazio normalmente, né? Muitas pessoas até fingem acreditar que não, eu não preciso de ninguém, eu estou bem aqui, até o momento em que quebra um pé e não consegue andar, vai precisar que alguém lhe traga o alimento, a água, para matar a sua sede, né? E como a gente, quando não pode, é que mais quer, né? Então, imagina um ser sozinho, necessitando de toda essa atenção, né? E é isso, nós necessitamos dessa atenção, dessa partilha, dessa companhia em nossas vidas. Porque, em primeiro lugar, nós não conseguimos viver completamente sós, porque de uma maneira ou de outra nós iremos precisar do outro, e principalmente porque fomos feitos seres sociais. Vem conosco a necessidade da convivência. Até porque precisamos também adquirir alimentos, adquirir moradias. Para isso nós precisamos trabalhar, e no trabalho nós também precisaremos de outrens, né? Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas
do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então, como eu já vim trazendo, no começo da nossa fala, estamos ligando essa questão do dever nas nossas conquistas morais. E isso se faz necessário para que aprendamos hoje a mudar aqueles nossos pensamentos de foi só uma fofoquinha, como é que a gente diz? Sem grandes proporções, não vai fazer mal a ninguém, é só um comentáriozinho. Mas será que a gente deve fazer esse comentário? A gente para pensar nisso antes de comentar qualquer coisa? Porque às vezes para nós pode não significar nada, mas para aquele que escuta pode significar muito. Então, o que de bem eu farei com as palavras que eu estou pensando em proferir? Se elas não levarem nada de bom, não fale. São observações que a nossa geração, principalmente desses jovens há mais tempo como eu, fomos acostumados, Era até engraçado, era conquista. A gente chegava na escola, vem cá, quero te contar uma fofoquinha. Uma fofoquinha inocente. Fofoca nunca é inocente. Porque no fundo, a gente traz uma notícia normalmente, não de felicidade, de alegria, Se a gente já traz com a ideia de se mostrar melhor ou mais feliz do que o outro. Às vezes fazendo questão de falar bem alto sobre essa alegria, mas no intuito não de partilhá-la, mas de ferir aquele que não está nesse mesmo momento de alegria. Não que não possamos vibrar com as nossas alegrias, claro que sim, mas antes de vibrar, nós temos que lembrar de agradecer. E aí, humildemente, nós conseguimos ficar felizes, falar sobre a nossa alegria, mas com a percepção da humildade, daquele que sabe que está passando por aquele momento, porque provavelmente se esforçou para lhe chegar, mas sem querer ofender, magoar, machucar aqueles que não passam pelo mesmo momento ou não têm ainda a mesma percepção de conduta que nós já adquirimos. É necessário que entendamos a ordem que devemos seguir para que mais tarde os que estão vindo possam vir a saber dessas nossas falhas por escritos, por comentários, por esclarecimentos de como agiam nós, os pobres mortais, ainda muito pobres de coração, de mente, de moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. É aquela coisa,
a gente quer ser justo, mas, sabe, foi meu filho, tadinho, foi a primeira vez que ele saiu com a moto, ele não tem culpa que a moça atravessou na faixa. Ela é que foi culpada porque ela não viu ele. Estamos seguindo a ordem? Não. Estamos agindo pelo falso amor, pelo falso dever de amar, porque não é escondendo os erros dos nossos que estaremos escondendo de Deus a nossa conduta. Amar é amar ao outro como a si mesmo. Então, eu não posso amar o outro diferente do que eu amo meu filho. Não em relações de moral, de busca de perfeição, de melhoramento. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. Quando nós cumprimos o nosso dever, mesmo quando a gente não consegue totalmente atingir a nossa meta, ainda assim nós devemos fazer de forma silenciosa, porque faz parte do nosso dever que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. E assim sendo, nós não vamos ter quem aplauda, quem seja testemunho das nossas atitudes corretas e também, se vacilarmos, mas nos mantermos seguindo a vontade de querer ser melhor, ninguém também precisará apontar-nos os nossos defeitos. Porque errar, principalmente nós, que ainda estamos vivenciando o final desse planeta de provas e expiações, ainda iremos errar muito. O aguilhão da consciência, gratidão da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. É aquela coisa, eu sei que é errado eu ir jogar na Bet, é isso que eu falo hoje? Né? Bet, sei lá como é esses outros nomes da internet, né? Eu sei que é errado eu botar todo o meu salário ali, porque eu tenho que pagar o médico da filha, comprar roupa para a esposa, botar comida dentro de casa. Ai, mas dessa vez eu vou ganhar. Só dessa vez. São as paixões. As paixões que viram vícios que nos acabam corroendo o nosso verdadeiro dever, que é de servir, de trabalhar para nós e para o próximo, e não de perseguir ganhos que muitas vezes nos levam a perdas incomensuráveis. Deus criou todos os homens iguais para a dor. E quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, porque eu escuto de muita gente, né? Por que que um nasce pobre, por que que o outro nasce rico? Por que que um nasce alto, forte, bonito ou bonita, cheia de
beleza física e o outro nasce com o corpo deformado, com dificuldades, limitações. Então, muitas pessoas me perguntavam por que Deus dá para uns a dor e para outros não. Quem disse? Às vezes é o que a gente vê, mas não é o que acontece. Eu já vi paraplégicos muito felizes. E já soube de Miss Estudo, né? Da cidade, do estado, do país e do mundo, depois criado do universo, enfim, tantas classificações solitárias, infelizes, depressivas. A dor é ainda o nosso instrumento de aprendizado e crescimento. Então, não nos deixemos enganar pela aparência, pela foto do Instagram. A minha mãe é que diz, não gosto quando vocês botam essas fotos aí minha, porque daí todo mundo pensa que eu tô bem. Ela tá com 91 anos. Bem, não está, né? Já não pode morar sozinha, já não tem a liberdade que tinha, já perdeu muita coisa, além de outras questões. Mas, né, as pessoas que a veem numa foto risonha, querida, acham que ela está em perfeita vida, mas não sabem as dores que ela traz no coração e no corpo. Então, a gente tem, novamente, aquela pressa de olhar, de julgar, julgando o outro como se ele não fizesse os seus deveres, não cumprisse com os seus deveres, sendo que ao julgar o outro nós estamos também não cumprindo os nossos deveres. Será que adianta? Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. É aquilo que eu falei. A gente primeiro precisa entender se aquilo que nós desejamos para o outro é algo que nós desejamos para nós mesmos. Se aquilo que nós pretendemos falar ao outro, nós gostaríamos de escutar. Se a nossa atitude, o nosso pensamento, a nossa fala irá contribuir para o bem de alguém e de mim mesmo, ou serão palavras jogadas ao vento. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Não há ignorância, pois nós já nascemos sabendo, sentindo a diferença da atitude do bem e da atitude ou pensamento ou palavra do mal. Às vezes, nós entramos naquela guerrinha, né? Muitas vezes com o companheiro, com a companheira, com os filhos, mas diretamente com companheiros, com os irmãos que dividem a mesma casa, até a casa espírita, os irmãos de trabalho, né? Por quê?
Porque quando a gente está brabo, está chateado com alguém, a gente tem a tendência de fazer o quê? Pegar a agulhinha, aquele alfinete, e ir lá naquele ponto que a gente sabe onde a pessoa vai sentir a maior dor, a maior frustração. Porque se a gente está com dor, a gente acaba desejando a dor do outro e nos afastando do nosso dever, que é tirar a nossa própria dor através do amor, da consciência e da ciência de termos o Pai, que é de infinita bondade para nos socorrer. E assim, saber perdoar, saber progredir, apesar das barreiras, das dificuldades que muitas vezes nós encontramos ou que deixamos que os outros coloquem em nosso caminho. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada um dos seus estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro nos trouxe essa mensagem, eu não li ela toda, mas é importante nós entendermos que o nosso dever estará sempre à nossa frente. E o nosso dever começa sempre conosco e com aqueles que estão mais próximos de nós e que necessitam de que cumpramos com os nossos deveres. É muito bom vir para a casa espírita, molhar as plantas, varrer o chão, é perfeito, é ótimo. Mas não deixe o lar estremecido com a briga, com a preguiça, com a dor, não seja o que for, para vir servir a casa espírita. Sirva aquele que está mais próximo de vocês, e o mais próximo é aquele que divide o seu lar. Organizado ele, aí sim, venha, trabalhe, dê o máximo que você puder pelo seu próprio crescimento, através dos estudos, dos esclarecimentos que a doutrina pode nos trazer e traz, para que aí sim o seu lar também possa cada vez mais prosperar com a sua luz. Ela pode não ser ainda da mais ofuscante, mas com certeza, mesmo sendo uma faísca, ela já ilumina aonde nós estivermos. Que a bênção do Pai, que os exemplos do Mestre Jesus, dos trabalhadores que junto a Kardec nos trouxeram tantos ensinamentos, e ao nosso querido Chico, que fez deles vivência, possam iluminar as nossas mentes, acariciar o nosso coração e educar as nossas palavras. Obrigada a todos. Obrigado.